Não, Nick, nem. Vou entrar agora. Nick, vai pra lá. Se eu fechar a porta, fica ruim. Engule. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tio, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A sorte de participar com nós. Exatamente. A sorte é um prazer, né? Assistir essa aula maravilhosa do professor Eric. Tá bom. Fala, Bruna. Boa tarde. Passa para mim, tá? Pode passar. Tá, já vou passar então. Professor, que página? Nós Um vamos minutinho que ele vai terminar. passar para vocês, tá? Uhum. Boa tarde. Oi, Gabriel. Boa tarde. Oi, Boa tarde, professor Graciele. Oi, Dani. Tudo bem? Boa Então, tá bom. Temática, abrindo onde o professor parou. Página 88. Isso, já podem ir fazendo as atividades aí, se vocês ainda não fizeram. Quem já fez, pode aguardar uns minutinhos, por gentileza. Tio, Oi, gente. Minha internet hoje não tá das melhores, mas vamos tentando. Oi, Lucas, pode falar. ô tio, eu te falar uma coisa aqui, rapidão. Pode voltar na página 86, é por causa que eu não terminei a correção sua, que vocês demoram para mandar as correções na plataforma e a plataforma tá dando PT para mim às vezes. O problema é que o computador lá daqui, do meu computador aqui que eu assisto a aula no Zoom, Lucas, tá pode dando então só copiar, ó, eu vou deixar aqui. Qual página, qual exercício que você parou? Eu parei no 2. Aqui, ele já tá na tela então, ó. Enquanto o pessoal tá terminando de entrar, já pode ir terminando então aí de corrigir. Mas também quero te falar uma coisa. O computador meu aqui tá dando PT que eu não consigo participar das suas últimas aulas. Eu não consigo participar porque ele fica desligando. Ixi, depois tem que ver então o que está acontecendo, porque está desligando assim. Aí minha mãe chamou um técnico para ver o computador aqui. Aí ele disse que
ele disse que é para desabaixar o zoom e abaixar de novo para ver dar certo ou não. Aí eu não sei como desabaixar o zoom. Aí estou esperando minha mãe desabaixar para eu poder assistir as últimas aulas. Entendi. Não, então tá. Depois vai dar certo, então. Acho que quando faz isso mesmo, dá uma resolvida. Tá. Tio Eric, Oi, tia tá Graça. ok aqui, tá? Pode começar se você quiser. Tá bom. Vou aproveitar que a gente tá... Não, pode deixar, depois eu falo. Tá bom, Lívia. Vou aproveitar que nós estamos nesse exercício aqui e já vou usar ele para a gente dar uma relembradinha, então, do que a gente falou na última aula. Então, boa tarde para todo mundo, primeiro, né? Acho que eu não cumprimentei todo mundo que já está aqui. Vamos lá, a gente vai continuar corrigindo os exercícios que a gente estava fazendo. E aí, vou só relembrar com vocês aqui rapidinho o que a gente falou na última aula, que foi ontem. A gente falou sobre números mistos. Nessa parte aqui... Oi? Sim, pessoal, deixa ele explicar e depois vocês levantam a mãozinha para ele poder ir sanando as dúvidas, tá? Porque senão nossa aula não flui e aí acaba ficando atrasado um pouquinho. Então, ou escreve aqui no chat que assim que ele terminar de explicar, eu abro para vocês, tá bom? Deixa o professor explicar primeiro. Obrigada, viu? Obrigado, tia Graça. Vamos lá, gente. Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou apagar essa letra C, que eu vou usar ela de novo como um exemplinho, só para a gente relembrar tudo que a gente falou na última aula, tá bom? Ó, nesse caso aqui, lembra que quando a gente fala de número misto... Estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Eu tô ouvindo só que a imagem e o compartilhamento do senhor para mim toda hora fica travando. Aqui tá Travando um tranquilo. pouquinho, né? Vamos lá então. Eu tentei resolver aqui a internet, eu acho que vai dar certo. Qualquer coisa vocês me falam. Ó, o que nós tínhamos falado então na última aula? Falamos de número misto, falamos que o número misto ele é composto de duas partes. Uma parte que é a parte inteira e outra parte que é uma parte fracionária. Como que a gente encontra o número misto, por exemplo, aqui ó, nessa letra C? Ó, as figurinhas, nesse caso aqui, a gente pode perceber que a gente pegou vários inteiros e dividiu ele em 8 partes iguais. No caso, o meu inteiro que eu tenho aqui é um círculo. E ele pegou esse círculo e dividiu ele em 8 partes iguais. No caso aqui dessa minha letra C, a gente pode perceber que tem 2 círculos que estão pintados completinhos. Ou seja, eles estão no seu máximo, ou eles estão inteiros. Eu não estou só com uma parte dele, eu estou com ele completo. Isso quer dizer que essa fração que está sendo representada aqui pode ser representada também como um número misto. Ó, apareceu 2 figuras completas, e isso quer dizer então que o meu número misto ele vai ter 2 inteiros. A fração da parte do número misto é o que está sobrando aqui, ó. Esse último aqui, percebam que ele não está completinho, ó, ele tem umas partezinhas aqui que não estão completas. Então, aqui sim a gente olha como fração. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas, de 8 no total. Então, o número misto que a gente tem aqui é 2 inteiros e 5 oitavos. Olha lá, 2 dessas estão completas, por isso que a gente chama de inteiros. E a última está como 5 oitavos. Então, é como se eu tivesse pego, ó, gente, a parte inteira, para ser esse 2 aqui, e a parte fracionária como 5 oitavos. Eu juntei as duas num único número. Ficou dessa forma. E aí, ele pede também nesse exercício para a gente escrever como fração, simplesmente como fração. Como esse aqui ficaria como fração? Ensinei para vocês, ó. A gente pode usar aquela continha para descobrir como transformar o número misto em fração. Como que é, ó? A gente multiplica o denominador pelo número inteiro e a resposta a gente
soma com o numerador. Então, fica 8 vezes 2, que dá 16. 16 mais 5, que dá 21. O denominador, a gente deixa o mesmo, ó, que é 8. De novo, se a gente contar aqui quantos pedaços eu tenho no total, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha lá, exatamente o que deu aqui, ó. 21 pedaços de 8 no total. Então, quando eu falo de número misto, sempre vai aparecer uma parte inteira para mim, ó, igual está aparecendo aqui. Tá bom, gente? A gente ainda vai falar mais de número misto, principalmente nesses próximos exercícios aqui, ó. Nós tínhamos feito o exercício 3 aqui da página 87. Vimos que teve duas formas de resolver o probleminha que a professora de Cássia passou. E agora, vamos partir então aqui agora direto para o 4, para vocês verem como é que ficaria a resposta dele. Até aqui, gente, tem alguma dúvida? Tá de boa? Não tá de boa essa parte do número misto? O que vocês acham? Lembrem de levantar a mãozinha para não ficar bagunçado, todo mundo falando junto. Raul. Pode falar, Raul. Professor, você sabe a página anterior? A 86? Sim. Você pode voltar nela rapidinho? Em qual? Na última que o senhor fez. Aqui. Essa aí. Professor, e tipo assim, se você sabe essa segunda bolinha aí, essa segunda bolinha. Sim. E se a gente tirasse um desses negocinhos azul e colocasse na terceira? E colocasse na terceira, né? Aí, nesse caso, Raul, é melhor a gente ir completando, deixando as bolinhas completas até chegar no próximo. Tipo, se, por exemplo, deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil de te mostrar. Cadê? Descobri que eu consigo mudar as cores aqui da caneta. Ó, agora eu quero branco. Então, tipo assim, vamos supor que aqui tá com uma que não está pintada, né? E a outra tá pintada lá. O que a gente teria que fazer nesse caso? Vou pegar os meus aqui assim. Aqui. Sim, estou. Ó, tipo assim, né, Raul? O que a gente teria que fazer? Ó, primeiro, no caso da fração, não mudaria muita coisa, porque eu ainda teria, ó, 21 pedaços de uma coisa que foi dividida em 8 no total. Se a gente contar aqui, a gente ainda tem 21. Só na questão do número misto que a gente teria que fazer o contrário do que eu acabei de fazer. A gente teria que tirar esse pedacinho que está a mais aqui e completar esse que está faltando. Porque a ideia, Raul, é saber quantos inteiros completos eu tenho. Então, eu teria que tirar ele daquele último e colocar ele aqui. Igual a figura já me deu, ó. Então, a figura já me deu assim, certinho. Se tivesse ficado vários inteiros com pedaços faltando, a gente ia tirando e completando até fechar o inteiro e deixar ele bonitinho. Todo completo. Tá bom? Posso passar para o próximo? Pode. Igor? Eu, professor. Sim? Professor, tá me Oi, escutando? pode falar. A placa. Sim, Igor, pode falar. Depois do Igor é o Plínio. Vai, Plínio, pode falar. Acho que tá travando. Fala, Igor. Então, eu tô te ouvindo. Tô te vendo direitinho também. Estão me ouvindo? Olha essa placa. Olha isso aqui. Que eu e meu pai que fez.
Igor, foco aqui, por favor, na matemática, em fração, número misto, pode ser? Depois você me mostra. Pode. Tá bom, obrigado. É porque essa matéria não é fácil pra gente ficar parando ela assim. Vai, Isso, Plínio. Professor, eu tô meio com aquela dúvida, assim, do número misto, assim, você me explica o número que está de baixo, o número que está do lado e o número de cima. Aí o resultado vai ser como? Ó, você multiplica, igual tá aqui, ó, você multiplica e a resposta você soma. Então, 8 vezes 2 dá 16, mais 5, 21. Então, quando você faz essa continha, você descobre quantas partes você pegou no total. Mesmo que você esteja pegando vários inteiros, quando você faz a continha, você descobre quantas partes você tem no total. Então, sempre é isso, ó. Multiplica, depois soma. Aqui, ó, 5 vezes 1 é 5, mais 3, 8. Foi o que a gente encontrou aqui, ó, 8 pedaços. Entendeu? Claro. Então, sempre nessa ordem. Multiplica, depois soma. Multiplica pelo número inteiro e soma com o numerador. Ó, gente, vamos lá aqui no exercício 4. Aí a gente abre para mais algumas dúvidas. Oi, Yasmin, pode falar. Depois tem a Yasmin, o Caleb e a Ana Clara. Tá bom. Sim, Yasmin. O senhor pode voltar lá no 86? Volto. Nesse aqui? Na letra C. Certo. Então, tio, aí são 2 inteiros, né? Uhum. E eles são todos preenchidos, tem 8 partes. Isso. E o outro também tem 8 partes, só que 3 não tá preenchido. Isso. Aí eu não estava entendendo muito bem esse número misto, essas frações. Mas agora eu acho que eu entendi, porque assim, ó, você colocou 2, não é? Que é esse 2 aí, ó, que é 2 inteiros, e aí 5 oitavos. Porque nesse último inteiro aí, ele tem 8 partes, e só 5 foi preenchido. Eu acho que agora eu entendi, tá certo? É exatamente isso, Yasmin. Parabéns. Perfeito. Ó. É exatamente isso. Ó. Os 2 estão completos, então aqui é 2 inteiros. A última que não está completa, como tem 5 partes pintadas de 8 no total, então 5 oitavos. Aí fica esse número misto. 2 inteiros, 5 oitavos. Exatamente isso. E essa parte aqui, Yasmin, de encontrar a fração, só a fração, conseguiu entender? A continha que eu fiz? A gente pega... Assim, tio, então, eu acho que assim, você pegou os 5 oitavos, o 8 você fez vezes 2, o resultado você fez mais isso daí? É mais? Isso, mais. Né? Mais 5. Mais, e aí deu o resultado. Isso. Ou a gente faz essa continha, ou a gente pode até usar as figurinhas para contar, ó. Se a gente contar quantos pedaços tem aqui no total, você vai ver que vai dar 21. Então, ou eu conto tudinho, mas às vezes contar tudo dá mais trabalho do que fazer a continha. Então, ou a gente conta todas as partes, ou faz exatamente essa continha. Multiplica, depois soma. Aí ele vai me dar exatamente o total de pedaços que eu tenho. É isso aí, Yasmin, tá certinho? Obrigada. Ontem eu não estava entendendo, mas agora o senhor explicou e eu lembrei. Tá Conseguiu, melhor, né? assim. Ah, que bom, Obrigada. que deu tudo certo. Por nada. O Érico pode continuar, tá? O Caleb disse que não levantou a mãozinha, não. Tá bom. Vamos então aqui para o exercício 4, para a gente falar mais um pouquinho de número misto. Ó. Agora eu vou deixar essa minha paletinha de cores aqui, que aí eu vou mudando conforme eu vou precisando. Ó, ele fala no 4 para a gente observar essa reta numerada. Aí, vocês podem perceber que aqui em cima aparecem os números inteiros. Então, aqui tem o 0, depois o 1, o 2 e o 3. E aqui embaixo apareceu algumas frações.
tipo 0 terços, aqui 1 terço, 3 terços, 6 terços e 9 terços. Então, vocês já podem perceber que ele está dividindo esses meus inteiros aqui, ó, que no caso são os espaços das retas, de 3 em 3. Por isso que todos os denominadores aqui, ó, são 3. Ele está dividindo todos de 3 em 3 pedaços. E a gente pode até observar aqui também, ó. Aqui tem 1, 2, 3 pedaços. Cada vez que eu pego entre dois números, tem 3 pedaços. Então, por isso que os denominadores aqui são todos 3, ó. Porque ele está dividindo sempre de 3 em 3. Aí, a primeira pergunta é exatamente essa que eu acabei de falar para vocês. Em quantas partes iguais estão divididos os inteiros? Ó, a gente já viu que todos os meus inteiros, entre um número e outro, sempre está dividido de 3 em 3. Então, ele está dividindo em 3 partes iguais. E aí, ele quer saber agora na letra B, a letra que corresponde a cada fração ou número misto. Então, agora a gente vai ter que observar as letrinhas aqui e observar o número misto ou a fração que aparece. Sim. Só um minutinho, Laura. Deixa eu terminar a explicação e agora mesmo eu falo com você, tá? Não, porque eu queria que ele voltasse para 4, porque eu esqueci de copiar. Só um minutinho então, Laura. Vamos finalizar isso aqui, depois eu vou dar um tempo para vocês copiarem, tá? Ó, esse aqui então. Como aqui esse número misto já apareceu que tem um inteiro, então, gente, isso quer dizer que ele vai estar entre essa parte aqui, ó, de 1 inteiro e 2 inteiros. Por quê? Porque essa parte que eu tô pintando aqui, ó, ela já tá contada. Ele já falou para mim que tem um inteiro. Se tem um inteiro, então eu já sei que vai ser depois aqui do 1. Como é 1 inteiro e 2 terços, olha lá, ó, 1 inteiro já está representado aqui. E se eu pegar mais duas partes que foram divididas em 3, em qual letrinha que eu paro? Ó? Paro aqui na letra B. Então, o 1 inteiro que eu já peguei, mais duas partes que eu dividi em 3, eu vou ter, então, a letra B. Parei lá na letra B. Então, perceberam, né? A gente olha o número inteiro, vê aonde que ele está aqui, e depois vê a fração da divisão por 3 que ele fez. Quer ver? Vamos fazer aqui agora com o próximo, ó. 2 inteiros e 2 terços. 2 inteiros tá aqui, ó. Então, eu já sei que vai estar aqui para frente, porque esses 2 inteiros já estão contados. 2 terços, de novo, ó. Aqui tem 1 terço, aqui tem 2 terços. Então, 2 inteiros e 2 terços, eu paro na letra D. Então, 2 inteiros e 2 terços está lá na letra D. O primeiro, que é só 2 terços, ele não tem nenhum inteiro. Se ele não tem nenhum inteiro, quer dizer, então, que ele vai estar lá no zero. Deixa eu pintar aqui o 2 de novo, para ficar mais fácil a gente ver. Então, se ele não tem nenhum inteiro, quer dizer que ele está nessa direção aqui, ó, bem lá no iniciozinho. Eu prestando atenção aqui na aula e fazendo um negócio. Aí foi, passou, e eu nem vi. Gente, o áudio. Ó, 2 terços. Como aqui eu quero, então, duas partes de 3, aqui tem uma, aqui tem 2, e olha onde eu parei. Na letra A. Vamos só confirmar esse último aqui, que só está faltando a letra C, né? Olha lá, 2 inteiros. Então, eu estou aqui no 2 inteiros. E 1 terço. 2 inteiros e uma parte de 3. Parei, ó, exatamente na letra C que estava faltando. Então, acabou que ficou nessa ordem, ó. B, D, A, C. E cada inteirozinho lá daquele de cima foi dividido em 3 partes iguais. Assim como ele perguntou na A. Gente, nesse exercício foi tranquilo? Não foi? Vamos abrir para as perguntas. Ana Clara. Vamos lá. Professor, você pode me passar a explicação da letra 2 da 86?
Da letra 2? Do número 2, né? É. Quando a gente planta. Do 2. Qual dessas, Ana? Como é que chama esse lugar que planta? Bom, todas. Porque ontem, eu não sei se a gente teve aula, mas esses dias eu não estava vendo aula porque a minha conexão estava muito ruim. Muito ruim mesmo. Aí, hoje é a primeira aula da semana que eu tô vendo. Ana, então eu vou te pedir para você fazer o seguinte. Entra depois lá na plataforma, por favor, e dá uma olhadinha na aula de ontem lá, pode ser? Ok. Eu vou confirmar, porque ontem minha internet estava muito ruim, gente, de verdade. Aí eu não sei se postou lá bonitinho. Terminando nossa aula aqui, eu vou entrar lá, vou até confirmar, Ana, para ver se tá bonitinho lá. Mas depois entra lá que eu expliquei bonitinho todas essas páginas aqui, ó. Falei de número misto, expliquei ele certinho. Aí você já assiste tudo, que aí eu já fiz todas. E continuando com alguma dúvida, você já me traz na próxima aula. Pode ser? Porque aí lá eu explico bem passo a passo. Tá? Professora, agora eu tô com dúvida na 4 da 87. Como que a gente vai saber que a letra é B, D, A e C? Como que a gente vai ordenar? Você viu como que eu fiz aqui? Como que eu estava descobrindo cada uma das letrinhas? Tipo, Sim. olha essa segunda aqui. Por exemplo, como que eu sei que essa aqui é a letra D? A gente olha a parte inteira. Então, eu sei que tem 2 inteiros aqui completinhos. Então, isso quer dizer, Ana, que eu vou começar a olhar aqui, ó, nos 2 inteiros. Além de olhar os 2 inteiros, eu também tenho uma fração, ó, 2 terços. Então, é 2 inteiros e a gente vai contar mais 2 partes de 3. Então, aqui tem uma, aqui tem 2. Olha onde eu parei, na letra D. Então, por isso que aqui é a letra D. Então, tipo assim, a gente vê qual é o inteiro, aí vai... Quantos inteiros a gente conta 2? A gente conta Nesse caso, isso, conta a fração. Olha esse primeiro aqui, ó. O inteiro é 1. A gente olha aqui no 1. A fração é 2 terços. Então, a gente conta 2. 1, 2. Olha lá, paramos na letra B. Tá. Obrigada, professor. Entendeu? Por nada. Beatriz, depois da Beatriz é a Laura Vitória. Pode falar, Bia. Desde o início, tá me escutando? Sim. Ana Clara, você só fecha o seu áudio para mim, por favor? Aí, obrigado. Pode falar, Bia. Professor, desde o início que a gente começou esse conteúdo de fração, eu sempre tive muita dúvida em fração, e porque para mim é um dos conteúdos mais difíceis na matemática, porque para mim não entra fácil na minha cabeça. Aí, eu tenho uma dúvida na página 86. 86. 86. Na letra C. Sim. O senhor explicou para Yasmin, só que tem um problema, é porque eu não entendo como fez só a fração, sabe? Assim, só a fração mesmo. O de somar eu até entendi bem, só que o da fração eu não entendi. Essa fração aqui, né? Olha como que a gente pode fazer, Bia. Uma das formas que a gente pode fazer. Primeiro, a gente olha o inteiro que a gente está trabalhando. Tipo aqui, ó. Professor. Se a gente... Só um minutinho, Luiz. Se a gente observar... Porque só a fração é da 5. Como assim, Luiz? Porque ela tá perguntando como que faz só a fração. E para fazer só a fração, tá no conteúdo da 5. Não, calma. Ela me perguntou dessa parte aqui, ó. Como encontrar essa fração aqui. Vamos lá, Bia, vai dar tudo certo.
O que acontece? Tá vendo que eu pintei esse inteirinhozinho aqui de laranja? Quando a gente vai considerar uma fração que eu estou pegando mais de um inteiro, a gente só olha para uma. Então, eu olho para essa aqui e vejo. Ó, ela está dividida em 8 pedaços. Então, eu já sei que meu denominador vai ser 8. E o numerador? Lembra que fração é quando a gente conta quantos pedaços eu peguei no total. Então, se eu for contar quantos pedaços eu peguei no total, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu peguei outro inteiro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peguei outro inteiro. 17, 18, 19, 20, 21. Esse último eu não peguei ele inteiro. Eu parei aqui, ó, no 21. Ou seja, eu tenho 21 pedaços de uma coisa que foi dividida em 8. Então, se eu quero só a fração, uma das formas que a gente pode fazer é usando a própria figura. A gente consegue encontrar aqui pela figurinha. Se eu tenho um número misto, tem esse outro modo que eu mostrei para vocês, que é fazer a continha. Pega o denominador, multiplica pelo número inteiro, a resposta soma com o numerador. Então, 8 vezes 2 dá 16, 16 mais 5, 21. Tá vendo? Ficaria o mesmo númerozinho aqui de cima. Então, tem mais ou menos essas duas formas. Ou a gente olha a figura, ou a gente faz a continha. Assim como eu mostrei aqui para vocês. Conseguiu entender melhor, Bia? Obrigada, professor. Entendi bem melhor agora. Tá bom, que ótimo. Por nada. Agora é a Laura Vitória. Pode falar, Laura. Professor, eu não entendi muito a página da 86, da número 2. Você falou aí eu acho que foi para Yasmin, que não vou explicar agora, senão ia tomar muito do nosso tempo. Aí eu tenho que ir lá na plataforma para ver o vídeo da explicação. Não, eu acho que eu falei com a Ana, porque ela disse que tinha perdido a aula, né? Aí, nesse caso, quando perde a aula, eu recomendo dar uma olhadinha na aula que perdeu. No caso, essa 2 aqui, ela vai estar lá no vídeo, sim, também, então pode dar uma olhadinha também, Laura. Sempre que vocês quiserem rever as aulas, entrem lá, vocês podem rever sempre que vocês quiserem, que vai estar sempre gravadinha lá para vocês, tá? Mas essa, Laura, só falando rapidinho de novo em cima dela. O que a gente estava fazendo? A gente olha quantos inteiros eu tenho, ou seja, quantas figurinhas completas eu tenho. Olha essa letra B, por exemplo. Eu tenho uma figura completa, então por isso que aqui ficou 1. Olha a fração que aparece com ela, ou seja, além do inteiro, qual a outra parte que eu tenho? No caso aqui, ó, 3/5. Porque são 3 partes pintadas de 5 no total. E, por fim, transforma em fração. Como que a gente transforma em fração? Assim como eu acabei de falar para a Bia aqui agora. Ou a gente conta a quantidade, ou a gente faz a continha de multiplicar e depois somar. Então, tem esses dois modos diferentes de fazer. A gente encontra o número misto e depois encontra a fração. Tá bom? Mas depois, se quiser, entra lá para dar uma olhadinha que vai estar gravadinho lá. Como eu disse, terminando aqui, eu já vou até entrar lá para confirmar, para ver se está tudo certo para vocês mesmos. Tá bom? Professor, aí, aqui como o senhor falou, que é... Seu áudio fechou, Laura. Aí. Falou aí, né? Uhum. 5 vezes 1... Não, peraí. 5 vezes 1, que é 5. Mais 3, 8. Então, é assim que esse é o resultado dessa fração? Isso. Esse desenho aqui é essa fração, 8/5. Olha lá, são 8 pedaços de uma coisa que foi dividida em 5. Tá Agora bom? eu entendi. Ó, ótimo. Agora é o Heitor, depois do Heitor é a Lara. Pode falar, Heitor.
Professor, tá me ouvindo, né? Estou. Graças a Deus, eu achei que você não ia me ouvir, não. Pode falar, Heitor. Eu tive um pouquinho de dúvida. Você tá me ouvindo? Pode falar, Heitor, tô te Tio? ouvindo. Eu tive dúvida na A da 4. A da 4, vamos lá então. Nessa A, ele pergunta quantas partes iguais estão divididas o inteiro. Aí, para a gente situar então, aonde que está o inteiro? Ó. O inteiro é quando ele vai de um número para o outro. Então, é esse que eu estou pintando de amarelinho aqui. Ó. Por exemplo, do 0 até o 1, eu tenho um inteiro. E aí ele quer saber em quantas partes estão divididas esse inteiro. Olha lá, se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3. Então, o meu inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Olha lá, do 1 até o 2 também tem 3, ó. 1, 2, 3. Do 2 até o 3 também tem 3. Então, todos ele dividiu em 3 partes iguais. Por isso que o denominador de todo mundo aqui, ó, é 3. Ele dividiu em 3 partes. Entendeu? Sim ou não? Qual o programa que você usa para desenhar, fazer as rabiscas aí no quadro? Ah, esse eu já comentei com vocês. Ele chama Open Board. Assim, ó. Open Board. Quem é o próximo? É a Lara, né? É a Lara, depois o Luiz Augusto. Pode falar, Lara. Tio, eu queria que você me explicasse novamente a número 3, eu não entendi muito bem. A 3, vamos lá então. Ó. Essa 3 é aquela da cartolina, que a professora perguntou como que ela dividiria 4 cartolinas para 3 alunos. Aí, como que o primeiro grupo fez? Ó? Ele dividiu todas as cartolinas em 3 partes e começou a distribuir para os grupos. Então, ficou, para o grupo A, 4 pedaços dessa cartolina que foi dividida em 3. Para o B, 4 pedaços também. Para o C, 4 pedaços também. Ou seja, a fração que cada grupo está recebendo é de 4 terços, porque são 4 pedaços da cartolina que foi dividida em 3. Então, por isso que eu estou tendo que pegar mais de uma cartolina, ó, porque só uma cartolina não ia dar para pegar 4 pedaços, já que eles dividiram ela em 3. Então, o primeiro grupo fez isso. Já o segundo grupo, o que ele fez? Ele deu uma cartolina completinha, por exemplo, o grupo A. Olha lá, então aqui eu já tenho um inteiro. Uma cartolina completa, um inteiro aqui. E a última cartolina, ele dividiu em 3 pedaços e deu um pedaço para cada grupo. Então, um pedaço de 3 ficou 1 terço. Um pedaço de 3 no total. Ou seja, os dois grupos fizeram certos, só que eles representaram de formas diferentes. O primeiro grupo representou só como fração, ficou lá 4 terços, e o segundo grupo representou como número misto, uma cartolina e 1 terço. Aí eu até coloquei igualzinho porque esses dois, ó, representam a mesma quantidade, tá representando o mesmo número. Entendeu um pouquinho melhor? Sim, entendi muito melhor. Obrigada. Ok, por nada. Tem mais alguém? Luiz Augusto. Ah, o Luiz. Sim, Luiz, pode falar. Professor, eu tenho uma pergunta. Se tiver uma fração que tiver só os dois inteiros para fazer e tiver um retângulo com 3 partes iguais e tivesse 2 e tudo tivesse pintado, qual seria a fração? Entendi. Se tivesse 2 retângulos divididos em 3 partes iguais, todos pintados, seria 6 terços.
Olha lá, 6 partes quintadas de uma coisa que foi dividida em 3. E 6 terços é a mesma coisa que 2 em terços.